Era uma vila muito pobre, né? Eles eram analfabetos, praticamente ninguém sabia ler nessa comunidade. Eles estavam lá brincando e escutaram um trovão, um relâmpago, né? E assustaram, porque o céu estava limpo. E aí eles correram, começaram a tocar as ovelhas, achando que ia começar a chover. Houve um outro trovão. E em cima de uma árvore, eles viram uma luz surgir, né? E viram uma espécie de uma figura que lembrava uma pessoa, né? Um ser humano, mas de baixa estatura. Ela tinha no máximo 1,10 m, 1,20 m. A Lúcia, que praticamente foi a protagonista de tudo, ela relata que ela não conseguia descrever detalhes do rosto. Via os olhos, que eram muito negros, né? Uma aura, uma luz muito forte em volta dessa criatura, né? E ela tinha um manto meio quadriculado, ela segurava como se fosse uma esfera de luz nas mãos, e parecia que ela flutuava, mas era de baixa estatura. Francisco, no momento, e a Jacinta, que tinham 9 e 6 anos, a Jacinta era mais nova, eram primos da Lúcia. Em primeiro momento, eles não viram o ser, né? Uhum. Somente a Lúcia. E ele passou um pouco, eles começaram a ver, só que o Francisco somente via a figura, ele não escutava o que ela dizia, né? E Lúcia que foi a interlocutora com esse ser. Na realidade, quando esse fato foi colocado a público, ela nunca disse que teria visto a Virgem Maria. Quando ela perguntou para esse ser, né, de onde ele teria vindo, ela falou, né, eu vou falar ela, porque na realidade não há uma definição se era ela ou ele. Ela falou assim, eu venho do céu. Eu venho do céu. E naquela primeira aparição, eles combinaram um segredo de não contar para ninguém, porque o pai da Lúcia era muito devoto, né? E eles eram muito católicos. Eles ficaram com medo de chegar ali na vila, contar que viram a Virgem Maria e sofrerem algumas consequências, que realmente veio a acontecer. Então, a Jacinta, por ser a mais nova, ela não aguentou e contou para a mãe dela que eles teriam visto a Virgem Maria. E aí a Lúcia ficou brava com ela e ela prometeu que não ia contar mais, porém já tinha contado. Nessa primeira visão da, entre aspas, Virgem, né? Ela pediu para que eles voltassem naquele mesmo local, na Cova da Iria, né? Que é um local onde o pai da Lúcia plantava, né? Pediu para que eles retornassem ali, naquele mesmo local, todo dia 13. Então o primeiro contato foi dia 13 de maio, né? E os subsequentes seriam até culminar no evento máximo, que é conhecido como o Milagre do Sol, que ocorreu em 13 de outubro. Então, quando começou a criar esse boato, né? Eu vou pedir para Amanda colocar aí a foto 1, aí tá os três, né? A foto da época, a primeira ali a Lúcia, o Francisco e a Jacinta, ambos com 10, 9 e 6, 7 anos, né? A Jacinta era mais novinha. Eles eram primos, né? E a imagem número 2, se ela eles puder eram colocar, primos? Eu sempre achei que eles fossem irmãos. Não. E ali, eles fizeram, né? Tá vendo ali, ó, tem uma árvore pequena. Eles fizeram um quadro, era justamente em cima dessa árvore que a figura aparecia. Então, eles fizeram uma moldura. Para quem está só nos ouvindo, é uma foto das duas meninas na frente de um arbusto. Uma azinheira, né? E é isso, e elas fizeram um quadro, né? Uma moldura ali, tipo fizeram, um pórtico, né? Como se fosse um portal, né? E aí o que aconteceu? Obviamente, o povo muito católico, né? Ali em Portugal, isso já atraiu atenção. O padre da paróquia local, em primeiro momento, ele achou que a Lúcia estava brincando e conversou, falou, olha, isso é uma brincadeira. Mas ele, em momento algum, duvidou da história, o padre local. E naquela região existia um administrador
como se fosse aqui agora um prefeito, né, de Ourém, que não gostou dessa história e começou a perseguir as crianças, né, dizendo que aquilo seria uma manobra da Igreja Católica para poder criar uma coisa política, porque estava tendo a Primeira Guerra Mundial, havia portugueses lutando na guerra, tinha todo um contexto político, né, agregado, e esse administrador de Ourém chegou a prender os três em 13 de agosto, quando eles teriam mais uma visão da Virgem. O que ele fez? Ele foi lá e prendeu mesmo, e separou os três e chegava para Jacinta e para o Francisco e falava assim: olha, nós já fritamos no óleo a Lúcia. E ela já disse que é tudo mentira. Então vocês podem falar a verdade. E os dois chorando com medo de ser fritos, né? Fala, não, a gente não viu nada. Chorando porque com medo de ser fritos, né? Mas por mais que eles tenham sido questionados, coagidos, torturados, eles foram torturados psicologicamente, eles não mudaram a versão de que eles realmente estavam tendo essas visões, né? Só que a Igreja Católica, obviamente, acompanhou os fatos, até que, e isso foi aumentando as peregrinações lá dos romeiros, né? E a cada dia 13... iam mais gente, ia 1.000, 2.000, 3.000, até que culminou em 13 de outubro, que foram mais de 70 mil pessoas. Tem as fotos, né? Eu vou pedir para ela mostrar a foto 4, aí, se ela puder mostrar, que mostra a população. Nossa Senhora, muita gente, é uma multidão. Nesse evento do dia 13, a Lúcia disse que a Virgem iria fazer alguns milagres e ia mostrar que a sua realidade era um fato, que até então somente ela via, né? Só ela, o Francisco e a Jacinta via o ser. As outras pessoas ficavam em volta e não viam nada e só viam ela conversando. E sempre era praticamente a mesma coisa, a Virgem dizendo que era para que eles rezassem o rosário, né? Tivessem fé, aceitasse Jesus, aquela coisa, né? Até muito simples, um contexto muito simples. E nesse dia 13 de outubro, estava uma chuva muito forte, aí foi para lá jornais, jornalistas de várias partes de Portugal, foram lá para acompanhar. Tinha lá os padres, o administrador de Ourém, né, que duvidava do fato, ele achava que tudo era uma mentira, tudo era uma armação da Igreja Católica, né? Quando estava lá 70 mil pessoas, chovendo muito, virou uma lama, todo mundo ali atolado na lama, com roupas molhadas, parou de chover e o céu se abriu. E as pessoas começaram a ver um objeto, que era um objeto metálico, prateado, surgindo no céu, muito brilhante. E de várias cores. E outras pessoas também relataram a observação de outros objetos menores, globos de luz, tal. E houve a precipitação dos céus as pessoas falam de flores, mas era o que nós chamamos na ufologia de cabelos de anjo, que são filamentos fibrosos que caem do céu. Geralmente, quando há a passagem de um OVNI, né, na literatura ufológica, existem vários relatos assim, né? Tem um caso na França extraordinário, que a rua ficou completamente coberta desses filamentos fibrosos, né? Aqui em Minas Gerais também, o Uwe Brandt coletou um desses filamentos, né? Mas retornando lá em Fátima, quando surgiu essa luz no céu, todo mundo vendo, né? Inclusive, há fotos, né? Eu vou pedir para ela mostrar aí uma foto número 7, são fotos de 1917, né? São fotos precárias, né? Mas que foram analisadas à época e foram provadas que não eram fraudes, porque as pessoas viram esses objetos. Aí o que aconteceu? Quando esses objetos apareceram no céu, eles começaram a se deslocar. E aí que o pessoal fala que o sol dançou no céu. E ele ficou fazendo vários movimentos. E teve algumas situações que ele aproximou.